Pela primeira vez na história, a Receita Federal irá implementar um TAF. E é sobre este assunto que nós vamos discorrer neste vídeo. Você que tem interesse no concurso da Receita Federal precisa ficar atento, porque a cada dia que passa esse concurso está mais próximo. E para poder lhe ajudar nesta empreitada, nós estamos deixando aqui de forma gratuita na descrição deste vídeo o nosso curso de como se preparar para o concurso da Receita Federal. Será aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia, porque esse foi o processo que me fez ser aprovado neste concurso. Beleza? Você que acompanha ali as notícias relativas à Receita Federal, você já deve ter entendido que a atividade de repressão cresce a cada dia. Com investimento bastante forte em avião, investimento em lancha, em armamento, em treinamento, a Receita Federal decidiu avançar e agora está previsto para a atividade TAF, tá? Se você tem como objetivo ser auditor fiscal, fique tranquilo, porque esse TAF será apenas para analistas tributários. Beleza? Então eu falei sobre a inovação, atividade de repressão e que é apenas para analista tributário, tá? A Receita Federal criou o Núcleo de Operações Especializadas. E dentro desse núcleo, as pessoas que forem voluntárias a poder participar deverão passar por um TAF. Lembrando que, para que você possa fazer parte deste núcleo, você precisa ser analista tributário. Jefferson, eu quero ser auditor fiscal. Posso fazer parte deste núcleo? A princípio, não. O que diz a portaria é que é para apenas analistas tributários. Se você tem interesse na atividade de repressão, por favor, coloque aqui nos comentários deste vídeo que você tem interesse em poder atividade de repressão. E você que vem acompanhando os nossos vídeos, você já percebeu que a tendência é que cada vez mais pessoas oriundas das forças militares venham para a Receita Federal. E a gente deixou a bola quicando para que você possa entender que, cara, agarre o cargo de analista tributário. Se você não tem condições de chegar forte no cargo de auditor fiscal, utilize de trampolim para que você possa, no segundo momento, conquistar a vaga de auditor fiscal. Não fique preso a salário. Óbvio que o salário de auditor fiscal é maior, porque competências maiores, responsabilidades maiores, sim, é maior. Mas, dependendo da sua situação, é importante que você galgue primeiro o analista tributário, continue estudando, porque 60% do conteúdo ou mais, na verdade os 70% do conteúdo já está dentro do edital de auditor fiscal. Mesmo que o nível de complexidade seja maior para o auditor fiscal, você vai ter estudado a referência sobre o assunto. Isso faz a total diferença para que você possa seguir, beleza? Mas você que quer saber, está interessado em saber qual é o TAF, Jefferson, esse TAF é igual ao da Polícia Federal? E falando em Polícia Federal, é bastante importante entender que muitas pessoas que têm dificuldade no TAF da Polícia Federal estão migrando para o concurso da Receita Federal e trabalhar na atividade de repressão. São muitas atividades parelhas e muitas vezes a operação interagências conjunta Polícia Federal, Receita Federal, tá? É óbvio que a competência do órgão é especializada na área judiciária penal federal. A jurisdição, a competência do órgão da Receita Federal é na parte tributária e aduaneira. Só que dentro deste cenário, muitas vezes elas estão interligadas, seja na atividade de administração tributária, seja na atividade aduaneira, tá?
Então você vem acompanhando. Se você não está acompanhando os nossos vídeos, é muito importante que você acompanhe para que você possa entender cada vez mais. E para entender cada vez mais, você tem que fazer parte da nossa comunidade fechada chamada DNA Receita Federal. Jefferson, como é que eu faço parte desta comunidade para poder estar realmente conectado com este concurso e estar dentro do grupo dos próximos aprovados no concurso da Receita Federal? Você precisa ser aluno da mentoria Esmeralda ou da mentoria Diamante, tá? A mentoria Esmeralda é a nossa mentoria social para o concurso da Receita Federal, que de social só tem o valor, porque entrega muito mais do que as mentorias que estão no mercado, porque a gente sabe o que acontece. Óbvio que a mentoria Diamante está lá bem distante. Por quê? Na mentoria Diamante você tem acesso direto a mim 24 horas, 7 dias na semana. Na Esmeralda você vai trabalhar na mentoria em grupo, tá? Mas desmistificando todas essas perguntas que eu sei que a galera fica me mandando lá no Instagram, então siga a gente no Instagram. Vamos para a atividade, o TAF, tá? Eu tô aqui no site do Sind Receita. Eu já falei para vocês que se você quer ser analista tributário, é importante que você acompanhe o site do Sind Receita. Se você quer ser auditor fiscal, é importante que você acompanhe o Sindifisco, que é o site do Sindicato dos Auditores Fiscais, e também da Associação dos Auditores Fiscais, que é a Unafisco. Ok? Então vamos lá. Receita lança edital para curso de operações especializadas. Você vê que foi agora em dezembro de 2025, tá? A Coordenação Geral de Combate ao Contrabando de Caminho, COREP, da Receita Federal, publicou o boletim de serviço, edital para o processo seletivo para 2 cursos de operações realizadas a serem realizadas, operações especializadas a serem realizadas em 26. A seleção é oportunidade para os analistas tributários da Receita Federal que desejam atuar na linha de frente no combate aos crimes tributários e aduaneiros de alta complexidade. Aqui toca num assunto bastante importante, que é o quê? Alta complexidade, tá? Existe sim atividade de repressão já comum das unidades, só que esse grupo ele vai treinar, atuar, em fazer intercâmbio, treinar, atuar, operar, especializado. Então, qualquer tipo de atividade que tenha um nível mais elevado de complexidade vai chamar esse grupo. Jefferson, mas qual tipo de operação que seja? Por exemplo, a atividade de repressão ao tráfico de drogas através de aeronave. Você que está ligado, que gosta da atividade de repressão ao narcotráfico, deve entender que muito do que vem para o Brasil é apenas um entreposto para poder sair para o exterior e parte desta droga fica para o mercado interno dos países andinos. Os países andinos, Colômbia, Peru, Bolívia, são os grandes produtores mundiais de cocaína. E essa cocaína entra no Brasil, tá? Ela entra no Brasil e entrando no Brasil, a Receita Federal tem a competência de impedir que ela entre no Brasil. E esse grupo de operações especializadas podem atuar, por exemplo, nesse combate dessas aeronaves, através das aeronaves da Receita Federal, seja avião, seja helicóptero. Em operação conjunta com a Força Aérea Brasileira, com a Polícia Rodoviária ou com a Polícia Federal. Então, não vai ser o colega que trabalha na atividade de repressão de uma unidade que não é especializada que vai fazer isso. Vai ser esse grupo especializado. Mas, Jefferson, eu não quero ser operacional, eu quero trabalhar no computador, no processo. Tá tudo bem. Aqui, para fazer parte do grupo, você precisa ser voluntário. Se você não é voluntário, você vai ficar na sua mesinha quietinha, tá? É simples assim, tá? Beleza? Serão 40 vagas.
Olha o perfil do candidato. O processo seletivo será rigoroso e busca servidores com perfil específico que combine preparo físico, técnico e psicológico. Para se candidatar, o analista tributário de ambos os sexos deve atender a série de requisitos, entre os quais destaca. Beleza. Então não é qualquer analista tributário, você precisa ter porte de arma de fogo institucional, pistola. Obter autorização da chefia e não estar respondendo PAD, tá? Então você precisa ter pistola. Então para isso, para poder se candidatar, você já deve ter feito o curso de acautelamento de porte de arma institucional. Beleza? Etapas da seleção: inscrição, entrevista, então vai ter uma entrevista, entrega de exame de saúde, teste de aptidão física. Aqui, ó, teste de aptidão física. Isso é inovador. Inovador, por quê? Porque as atividades realizadas pela Receita Federal são atividades de natureza técnica. E até acredito, não sei, foi por isso que apenas analistas tributários podem atuar nesse núcleo especializado. O auditor fiscal é sim o cargo, autoridade tributária aduaneira da União, altamente especializado. E atividade operacional especializada é muito atividade prática. Então, talvez seja por isso, tiraram os auditores fiscais, não participam desse grupo. Analista tributário, sim, porque tem que representar o órgão só tem 2 cargos, auditor fiscal e analista tributário. Tem sim outros cargos que prestam serviço para a Receita Federal, mas não são originários do órgão, né? Não são de origem do órgão, tá? São de outros órgãos que estão emprestados. Pode ser do Ministério da Fazenda, está emprestado, no caso dos analistas técnicos administrativos, pode ser do SERPO, emprestado para poder trabalhar na Receita Federal, pode ser até de outro órgão que foi cedido para trabalhar na Receita Federal, tá? Então, a Receita Federal só tem 2 cargos: auditor fiscal e analista tributário, tá? Vamos para o TAF, tá? TAF. Etapa crucial do processo de caráter eliminatório e classificatório. O TAF avaliará a capacidade física dos candidatos por meio de provas intensas, incluindo barra fixa para masculino e isometria na barra para feminino. Barra fixa, você vai fazer um movimento, né, de sobe e desce. Isometria, aquele que você fica apenas na posição. Então já há uma diferenciação entre os colegas do sexo masculino analista e as colegas do sexo feminino analistas, tá? Para ambos os cargos, para ambos os sexos: flexão de braços, abdominal remador, corrida intervalada em 3 séries de 1 km, natação utilitária e teste de flutuabilidade. Aqui foi uma grande sacada. Até porque o operacional, ele não vai nadar como se fosse um nadador olímpico. Ele vai nadar equipado. Então, há necessidade de poder saber a natação utilitária, que é a natação realizada com equipamento. E também a flutuabilidade. Cara, eu não entendo porque você, Polícia Federal, no TAF, pega aquele teste de sunguinha. Não, flutuabilidade, o cara tem que saber flutuar. O cara precisa saber ter uma natação utilitária. Então, porra, cara, bota... Jefferson, mas eu vou botar o candidato com calça calça e tênis dentro da água e pode se afogar? Sim, talvez seja por isso, né? Por isso que eles não fazem esse tipo de teste na entrada, porque é o que vai ser realizado, né? Acredito sim que seja esse teste, faz o teste normal de natação e internamente ele faz os testes de flutuabilidade, tá? Consegui já ter a dúvida e responder ao mesmo tempo, tá?
Beleza? O edital detalha as tabelas de pontuação mínima e máxima para cada prova, separadas por sexo, evidenciando o alto nível de exigência física para a aprovação. As inscrições, veja aqui o edital na íntegra. Vamos clicar aqui para ver o edital? Beleza, aqui, edital na íntegra. Edital Corep, Suana, dá publicidade ao processo seletivo de recrutamento. Primeira etapa, apresentação de documentos. Segunda etapa, entrevista. Terceira etapa, entrega de documentos. Função do operador especializado. Que é importante aqui, ó, definição, tá? O operador especializado formado no COP será vinculado operacionalmente à Corep, sendo capacitado para atuação, sendo capacitado para atuação em atividade de enfrentamento em situações que tenham considerado risco e elevada complexidade, empregando armamentos, equipamentos, materiais, táticas, técnicas especializadas, com a finalidade em atuar em operações atípicas, por isso que eu falei, não é qualquer colega que está atuando na repressão, e não rotineiras que exijam intervenções não convencionais, bem como em operações de alta relevância, sensíveis, de extrema urgência, sempre em consonância com a missão institucional da Receita Federal, para combater os crimes das searas tributárias e aduaneiras, tá? Show de bola, tá? Exatamente isso. Conforme eu falei, não são atividades que são práticas rotineiras da Receita Federal. Por quê? No combate às organizações criminosas, você eleva o seu nível de complexidade e de risco. Então a Receita Federal verificou, cara, eu tenho que fazer um grupo especializado e esse grupo especializado se chama NOPS, para poder atuar com aviões, aeronaves de asa fixa, helicópteros e também lanchas, drone, armamento, arma longa, arma curta, menos letal, todos os equipamentos oriundos da Receita Federal. Tá? Aqui tá os princípios que norteiam, então para você ter acesso, entra lá no site do Sim de Receita. Requisitos, já falei aqui, ó, parte de arma, esteja gozo de férias, tem autorização da chefia, tá? Vamos ver aqui o TAF, que o importante é o TAF, né? Os índices. Aqui os exames, ó. Os exames, interessante, hemograma completo, eletrocardiograma, teste de esforço, anti-HIV, beta-HCG, caderneta de vacinação, aqui, chegou aqui no que a gente quis trazer para você, ó, flutuabilidade, pontuação masculino, ó, natação utilitária, até 20 minutos, 450 metros, 200 metros, 450 metros, ó, barra, 10 barras máximo, apoio de frente 32, abdominal remador 42, corrida 3 de 1 km, cada 1 km tem 4,15. Aí você vai vendo as pontuações, você vai ponderando, pontuação mínima 5 pontos, pontuação máxima 10 pontos. Conforme você vai fazendo as atividades, por exemplo, eu faço barra, aí chego na barra, faço 8, aí ganho 8 pontos. Apoio de frente, faço 30, aí ganho 9 pontos. Corrida, eu faço 5,30, ganho 5 pontos. Natação, mínimo, 200 metros, eu ganho 5 pontos. Então, entendeu? Flutuabilidade, faço 10 minutos apenas, ganho 5 pontos. Se eu fizer 8, estou reprovado, tá? Pontuação para feminino, aí você vê uma diferença entre masculino e feminino, tá? Vamos dar uma olhada aqui em relação a tudo, relação a tudo tem diferença, tudo tem diferença, tá? Apoio de frente é menos, abdominal é menos, corrida é menos, natação utilitária é menos, flutuabilidade é menos, tá? Beleza. O candidato que não atingir o quantitativo mínimo de qualquer uma das provas será eliminado e não poderá mais fazer as demais. Conforme eu tinha falado, né? Tem os mínimos a serem feitos e aí você precisa chegar nesses mínimos, tá? Aí recursos, né? Sempre tem os recursos, tá?
Para fins de classificação, serão observados os seguintes critérios para o ordenamento dos candidatos classificados por sexo e desempate dentro das categorias será nesta ordem. Maior pontuação nos índices de testes classificatórios do TAF, maior pontuação ou menor média de tempo na prova de corrida intervalada, maior tempo de serviço no cargo, então o antigão tem vantagem aqui, maior idade, o velho também tem a quarta prioridade, tá? Recursos, curso presencial, aqui aí vai ter um curso presencial, tá falando aqui sobre o curso, conterão avaliações, então dentro do curso também você vai ter avaliações, tá? Cada uma das aptidões, cognitiva, técnica, atitudinal, então atitude também é importante, tá? Disposições finais, beleza. Então você percebe que tem TAF na Receita Federal. Esse TAF é apenas para aqueles analistas tributários que forem voluntários a realizar atividade de repressão no núcleo mais especializado, tá? Então, fazendo um paralelo, vamos dizer que esse NOPS da Receita Federal é equivalente ao operacional da Polícia Federal, que é o COT, tá? Ao operacional da Polícia Rodoviária Federal, que é o GRR, né? Ao operacional da Polícia Militar de São Paulo, que é o COT, né? A Polícia Federal da Militar tem o COT, tem a Rota, entendeu? Então, assim, são colegas que vão fazer parte de um grupo, que vai trabalhar em conjunto, né? Atividade em grupo, tá? Para as atividades mais especializadas. E aí você que não quer fazer parte da repressão, não quer saber de arma, tá tudo certo. Você não vai ser convocado. É apenas para aqueles para aqueles colegas que querem se embrenhar nessa atividade operacional. Por isso que eu falo que cada vez mais a galera que é militar vai vir para a Receita Federal porque eles querem vivenciar. Eles vão continuar vivenciando essas atividades e com salário maior. E caso esses colegas fiquem, por exemplo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, desistam, não quero mais, quero o ar-condicionado, ele tem essa possibilidade porque uma das grandes vantagens de estar dentro da Receita Federal é a pluralidade de atividades, desde a atividade ao extremo operacional, como o NOPS, que nós acabamos de apresentar para você, até a atividade de atendimento ao contribuinte lá no Centro de Atendimento ao Contribuinte, beleza? Você que estuda para concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.